Olá para todos. Eu sou o Denis Jacob Machado, eu sou um dos organizadores deste evento e é um prazer imensurável poder apresentar para vocês a professora Anne, que está falando com a gente diretamente lá da Universidade de São Paulo, da USP, no Brasil. Essa palestra vai ser dada em português. A professora Anne vai poder responder perguntas em português e em inglês, e vocês podem submeter as perguntas pelo chat, e eu e minha colega, que está aqui no comitê de organização, vamos ajudar a manejar as perguntas para ela. Hello, everyone. This is going to be a talk presented in Portuguese with questions and answers in Portuguese or English, and you may send the questions to us using the chat. A professora Anne, que está lá na USP, gente, ela tem mais de 40 artigos publicados que são incríveis, vários artigos de livro, trabalhando com diversos temas diferentes, incluindo fósseis fósseis de répteis na América do Sul. E como ativista, ela está envolvida em diversos projetos muito importantes sobre feminismo e ciência. E eu vou compartilhar, enquanto ela fala, eu vou passar para vocês algumas informações para vocês saberem mais da nossa fantástica apresentadora. E sem mais delongas, eu passo a palavra para a professora Anne. Olá, boa tarde a todas, a todos, a todes. Obrigada, Jacob, pelo convite. Muito legal estar aqui nesse evento virtual com vocês, né, em tempos tão difíceis, né, para a ciência como um todo, mas principalmente aqui no Brasil. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a fauna de tetrápodes, né, fósseis daqui da Amazônia brasileira. Essa é uma imagem, né, de uma barranca do rio, que é aqui o Rio Juruá, um dos rios onde meu grupo de pesquisa vem estudando há mais ou menos 12 anos na Amazônia brasileira. Bom, falar de Amazônia, né, em termos atuais, né, é muito fácil falar da biodiversidade, né, do tamanho, dos países onde a Amazônia se encontra atualmente, mas em termos geológicos, né, toda a área, né, essa que seria a borda mesmo da própria Amazônia atual, existe um contexto geológico de onde saem esses fósseis, né? Então, principalmente os fósseis que eu vou falar hoje vêm dessa região conhecida como Bacia do Acre, né? Que ela tem uma amplitude relativamente grande sobre alguns depósitos, principalmente do Paleozoico, tanto aqui da Bacia de Solimões quanto do Amazonas. Dando um zoom, né, tradicionalmente, a Bacia do Acre, ela é uma bacia que se originou através de depósitos durante o Neógeno. O que é o Neógeno? É um período de tempo dentro do Cenozoico que vai pegar o Mioceno e o Plioceno, e ela se depositou principalmente devido, né, à geomorfologia, à evolução, à própria evolução da Cordilheira dos Andes durante o Neógeno. E ela é delimitada, né, parte dela por arco de Iquitos, mas devido à sua amplitude, que ela chega até o estado do Amazonas, né, muitos trabalhos consideram que a bacia do Acre é delimitada mais a leste pelo arco de Purus. Bom, mas falar da bacia do Acre é, consequentemente, falar também da formação Solimões, que é a maior unidade cenozoica, né, dentro da bacia do Acre. Existem aqui, né, uma outra seção cenozoica conhecida como formação Ramon, né, e devido aos últimos trabalhos, principalmente do pessoal da Petrobras, eles colocaram uma super sequência dentro da formação Solimões, que é conhecida do Eoceno inferior ao Plioceno. Então, aqui eu estou mostrando para vocês a amplitude dessa bacia, né, dessa formação geológica, que é a formação Solimões, e onde sai a maioria dos fósseis conhecidos no Neógeno brasileiro. Bom, falar também de paleontologia na Amazônia brasileira é se referenciar nas primeiras expedições brasileiras que ocorreram na região.
os fósseis da Amazônia brasileira já são conhecidos desde o final do século XIX, né? Mas somente na metade, né, do século XX, através da expedição de Price e Simpson, né? Então, aqui está o Simpson, aqui está o Price, que é um pesquisador brasileiro, né? Que se começou a se entender um pouco mais através de uma intensa coleta de fósseis que eles realizaram em 1956. E desses fósseis, grande parte dos fósseis de mamíferos foram descritos pelo Simpson e pelo Paula Couto, né, nessa série aqui de periódicos conhecidos como Eringia, né, que é de um periódico lá do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Né? E, a partir do entendimento das características, das relações dos mamíferos, né, com as rochas de onde saíram esses fósseis, permeou toda uma discussão sobre a idade e as relações faunísticas com outras faunas também do norte da América do Sul. Isso foi, de alguma certa forma, agravado, né, ao longo do tempo. Né? A gente está falando de quase mais de 60 anos influenciados por trabalhos do Simpson e do Paula Couto, com base em mamíferos, mas, de fato, né, o trabalho do Kozual, de 2006, ele traz alguns elementos que são problemáticos, né, para o entendimento da idade e sua relação com outras biotas da América do Sul. Entre elas, né, que uma grande confusão geológica, como eu demonstrei para vocês, só para a bacia do Acre, né, uma densa vegetação na área, os afloramentos, né, eles são limitados ao longo de rios, né, as localidades que têm fósseis, né, não existem muitas correlações entre aquilo que é coletado no norte da bacia e no sul dela, da bacia do Acre, e a ausência de datações absolutas, né, para amarrar toda a questão biocronológica com a geocronológica. Bom, e isso, então, levou uma série de interpretações equivocadas ou por muitas vezes, assim, não muito claras, sobre a idade, os ambientes e a paleocologia desses organismos, desses fósseis que são encontrados, então, nos depósitos neógenos daqui da América do Sul. Bom, em 2008, eu estava no meu doutorado, aqui sou eu, né? Eu participei de uma grande expedição, né, coordenada pela Universidade Federal do Acre, né, liderado pela professora Cária Adami, na época na UFAC, e o professor Francisco Ricardo Negri, né, com colaboração da Ana Maria Ribeiro e do Roberto Iannuzzi, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que sou eu, né, num grande projeto, na verdade eram 2 grandes projetos, né, que tentou resgatar toda a série de localidades que o Simpson e o Price fizeram em 1956. A gente tinha uma responsabilidade muito grande em relação a essa coleta, a essa expedição, né? Então, aqui só mostrando algumas imagens para vocês dos locais onde a gente foi, né? Não era apenas cortes de rios ou barrancas de rios, mas também cortes de estradas, né? Essa aqui é uma localidade clássica, né? Perto de Cruzeiro do Sul, que é o Morro do Careca, aqui a gente coletando, no Rio Juruá também. Então, simplesmente a responsabilidade era que depois de 52 anos, né, após essa grande expedição para esse do Simpson, nós ficamos 45 dias, não só na região do Rio Juruá, mas também aqui, né, no Rio Moa, que é uma sequência da formação Ramon, do Mesozoico, dentro da bacia do Acre, e nós identificamos mais de 30 afloramentos, somente no Rio Juruá. Então, mostrando mais um pouquinho para vocês aqui o detalhe, né, tanto dos fósseis, aqui são um fóssil de Purosaurus, né, uma vértebra, aqui são as seções, né, elas ficam aflorantes no período de seca, e aqui a gente coletando, né, peneirando e diretamente, isso aqui é um mar de fóssil, por exemplo, e tanto é que a gente falava que o Negri coletava de balde. Bom,
os resultados dessa fauna de tetrápodo nós apresentamos em 2013, né, onde a gente identificou e corroboramos com outros trabalhos prévios, né, que a grande maioria dos fósseis encontrados de mamíferos, né, principalmente de mamíferos, são atribuídos, né, a uma idade que nós chamamos de Waikiriense montermosense, que está relacionado com as idades mamíferos sul-americanas, né. Mas, por outro lado, a gente também percebe que os fósseis históricos coletados no Rio Acre e até mesmo no Rio Purus, né, eles são claramente atribuídos ao final do Mioceno, né, ao Mioceno superior. Ao passo que os mamíferos que são encontrados no Rio Juruá são, por vezes, considerados mais antigos, e isso acabou me instigando, ao longo da minha formação acadêmica, né, e científica, com quem estudou fósseis da Amazônia e continua estudando, a repensar essa forma, né, de condução dessas relações, principalmente biocronológicas. Então, em 2013, já como professora aqui na Universidade de São Paulo, a gente fez várias expedições, essa é a primeira delas, nesse projeto financiado pela FAPESP, né? Então, isso aqui é só o Rio Purus, onde a gente identificou 17 localidades fossilíferas no Alto Purus, a maioria das localidades são no Baixo Purus, né? Então, aqui umas fotos, né, mostrando como são os afloramentos, são cheios de fósseis riquíssimos, e fizemos outras, né, outra em 2014, também para o Rio Juruá, né, também na linha de revisitar as localidades de 2018, e mais recentemente, né, 2015 e 2016, nós detivemos nossa pesquisa em duas principais localidades, que é a localidade de Niterói, no Rio Acre, e na localidade de Talismã. E eu vou mostrar uns resultados decorrentes desse projeto, principalmente focado na fauna de répteis. Tá? Então, como eu falei para vocês, existem vários problemas em relação à idade, né? Ao longo do tempo, baseado nos mamíferos, foi considerado que todos os fósseis eram atribuídos a essa seção final, incluindo o Plioceno, né? Ao passar do tempo, somente o final do Mioceno, né, o Mioceno superior, e hoje, né, existe um entendimento que quando se usa as idades mamíferos, o piso, né, seria o Waikiriense mesopotamiense, que nessa tabela ele não aparece aqui enquanto idade mamífero referenciada, mas são os que os pesquisadores que trabalham com peixes e com mamíferos andam atribuindo. Então, já falando aqui dessa galerinha que eu quero apresentar hoje para vocês, né, os fósseis de tartarugas são os fósseis mais comuns que a gente encontra, né, em campo, né, principalmente essas grandonas. E na Amazônia brasileira existem duas espécies do gênero Quelus, né, que hoje é conhecido como mata-matá, a Quelus lewisi e a colombianus, né. Porém, trabalhos da fauna da Venezuela, principalmente, eles só vão considerar um gênero, uma espécie válida, desculpa, que é Quelus colombianus. Essa é a mata-mata atual, né? E Podoquinemes, né? Que são as grandes tartarugas também, os grandes tracajás do Brasil, fósseis, né? E aqui a tracajá atual, né, que é a Podoquinemes expansa. Grandes, enormes tartarugas conhecidas do gênero Stupendemes também são muito comuns, mas infelizmente só com membros, né, no caso da Stupendemes sousai. Mas a Stupendemes geográficos, né, que também é conhecida na bacia do Acre, né, hoje seria a única espécie considerada mesmo para essas grandes tartarugas de água doce. Bom, aqui é uma reconstituição. Mas o que chama atenção mesmo é a fauna de crocodilos, né, de crocodilianos, né, que só durante o Mioceno tinha mais de 30 espécies conhecidas. Esse número, na verdade, até aumentou. E tanto na questão de diversidade e de disparidade morfológica que esses organismos vão apresentar durante, né, o Neógeno ou o Mioceno da Amazônia brasileira. Nós publicamos recentemente um update desses dados,
né? E também começamos a trabalhar, assim como outros autores trabalham, que os eventos de extinções que a gente enxerga, né, não ter mais esses grandes crocodilianos, né, pode estar principalmente atrelado ao soerguimento, né, da Cordilheira dos Andes, que mudou, né, o sentido dos depósitos, inclusive da drenagem da bacia amazônica. Então, a gente tem o caimã brevirostris, aqui mostrando só uma espécie da Venezuela, mas bem preservado, né? Então, é relacionado ao gênero recente caimã. E o famoso Moura-sucus, né? Que ele vai ter um rosto de bico de pato, ou um stand-up paddle, assim, né? Como fosse uma prancha de surf. E que nós, recentemente, estamos atribuindo, né? Devido às suas morfologias ecomorfológicas, digamos assim, né? Um crocodiliano gulp feeder, né? Que ele fazia por golfagem, né? Ele pegava alimento através de sua mandíbula, né? E tendo esse papo aqui como reservatório. Então, temos duas espécies, né? O amazônicos e o arense na América, aqui no Brasil. E ele é um taxo extinto de Caimanine, né? Dentro dessa grande subfamília de caimãs atuais. Também temos o Purosaurus brasiliensis, né, o maior jacaré conhecido de todos os tempos, né? Esse aqui é uma foto de um dos materiais da Universidade do Acre. E nós estamos ainda publicando vários dados sobre esse táxon, ou sobre as relações do grupo do clado, né, Ligatoroide, né, principalmente relacionado a Purosaurus, que foi feito pelo doutorado do meu aluno Giovanni. Também descrevemos um novo jacaré fóssil, esse parece uma girafa, né, um jacaré com chifres, né, o Acrisuchus pachytemporalis, e que é considerado, né, como grupo irmão de Purosaurus e vai apresentar algumas características que vão demonstrar uma interface entre espécies menores para gigantes, como o caso aqui do Purosaurus. Griptosuchus, nós temos gavialoides, hoje extintos na América do Sul, e o Sperogavialis, também um gavialoide, também extinto da América do Sul. Temos lagartos, né, aqui também conhecidos, isso é material do meu doutorado, né, aqui representado pela Jacuruxi, que é a Dracena. Serpentes fósseis, também do gênero Colombophis, né, adaptadas provavelmente a um ambiente semiaquático. E, né, vamos ter representantes do gênero Eunex, a sucuri, e a cobra arco-íris, né, no caso aqui do gênero Eunectes sucuri, Epicrytes é essa aqui, né, a salamanta. Em aves, né, a gente vai ter a presença, então, das aningas, né, ou a biguatinga, que é uma ave também presente na região atualmente. Bom, falar de mamíferos não dá tempo, né? É quase impossível, mas a gente tem uma grande abundância, então, de fósseis de xenartos, toxodontídeos e roedores, né? Então, só para mostrar para vocês alguns dos representantes, já me encaminhando para o final, é que nenhum, né, dos toxodontídeos conhecidos hoje, o que seriam eles? Os ungulados nativos sul-americanos foram descritos em detalhe, então esse é um problema para nós, e suas afinidades taxonômicas e sistemáticas, elas continuam sendo incertas, né? A gente não tem muita clareza sobre a relação desses organismos. Mas o fato é que, devido ao trabalho tanto desse meu projeto, né, o Jovem Pesquisador, e o trabalho do Marcos, o projeto dele de doutorado, nós acabamos implementando protocolos de coletas para a gente chegar no nosso objetivo final, que era datar essas rochas. Então, nós temos, então, pela primeira vez, né, o uso da estação total para o Brasil, né? Não a primeira vez, mas eu acho que de feito inédito para a paleontologia brasileira, né? Usando o uso da estação total, que é justamente esse equipamento aqui, né? Aí lá embaixo está o meu outro aluno, isso aqui é no Rio Purus, na localidade de Talismã, e que nos levou, então, através dessa coleta criteriosa, né, quadriculada, como se fosse um trabalho arqueológico, a esse outro trabalho que a gente datou as rochas amostradas de onde saíram esses fósseis, né? E a gente chegou a resultados muito interessantes, né? Porque pela primeira vez nós conseguimos
dizer qual é a idade, pelo menos, dos fósseis que saem de duas localidades mais famosas, né, que é a própria localidade aqui em Niterói e o Talismã, e o Talismã no estado do Amazonas, né, onde nós percebemos, por exemplo, que no Niterói, né, o zircão, ele deu 8 milhões de anos, né? Então, pega, assim, o finalzinho do Mioceno, né? Por outro lado, a gente tem o Talismã, que ele vai dar uma diferença de quase 1 milhão e pouco, né? Com o Niterói, colocando ainda dentro do Mioceno superior, né? Dentro do Tutoriano, e que os fósseis agora, pelo menos, né, aqueles já conhecidos e os coletados, né, vão ter uma idade mínima, né, de deposição máxima, desculpa, do zircão. E isso tem muito a ver com a própria evolução do sistema amazônico, né, relacionado tanto ao surgimento da Cordilheira dos Andes, né, e que em algum momento se formou um lago Pepas, mas as nossas datações eles acabam levando para esse outro sistema que é conhecido como sistema Acre, né? E que pode estar realmente relacionado, né, justamente por essa mudança, né, do fluxo do leste para oeste, e a partir do momento que a Cordilheira dos Andes se estabelece, o fluxo de água, o hidrodinâmica, a drenagem de toda a bacia amazônica, ela muda, então, desaguando no foz do Amazonas, tá? E a análise da diversidade de crocodilianos, né, está relacionado com essas áreas alagadas, né, e pode estar relacionado também com as duas localidades que nós datamos, né, com os táxons que estão que se adaptaram a um ambiente mais lêntico, né, e de áreas muito alagadas, né. Então, a gente pode concluir, né, que o Proto-Amazonas, né, que tem vários trabalhos que estão colocando há mais ou menos 9,4 milhões de anos, né, que já estava aberto, alguns organismos crocodilianos já poderiam ainda sobreviver até aí, mas ao passo que a própria foz foi evoluindo, esses organismos entraram em extinção. Bom, aqui queria agradecer, já terminando, né, infelizmente esse grande projeto ele terminou, né, mas em tempos tão obscuros nós conseguimos dar continuidade a ele. Foi recentemente aprovado um novo projeto, né, que é a Fauna de Pequenos Vertebrados do Neógeno da Amazônia Brasileira, onde a gente tem o intuito de continuar datando tanto os fósseis do Rio de Juruá e os sedimentos também, que a gente tem datado, mas são dados inéditos, não podemos ainda divulgar, mas esses dados, né, da porção sul da bacia do Acre, a gente está aí paulatinamente publicando e tentando mais financiamento para a gente conseguir amarrar todas as arestas em relação à biocronologia da região. Então, queria agradecer, muito obrigada pelo convite, né? Desculpa falar um pouco rápido, fiquei preocupada com o tempo, mas hoje foi um dia de luta aqui, né, no Brasil, está sendo, na verdade, o 19 de junho, e eu não posso terminar a minha palestra, né, sem dizer fora Bolsonaro e obrigada. Muito parabéns, professora Anne, muito obrigado pelo seu tempo à disposição hoje. A quem está nos assistindo e a professora, notem que eu, de propósito, não fiquei alertando sobre o tempo, porque a apresentação estava boa demais, e eu só deixei você, de propósito, estourar o tempo mesmo, tudo bem? E eu peço perdão se vocês não gostaram, mas é que realmente eu não queria interromper, é muito raro a gente ter essa oportunidade de falar com essa professora nesse nível. Eu tenho algumas perguntas, e, professora, eu vou falar um pouco rápido, para a gente poder explorar um pouquinho o tempo que a gente sobrou para isso. A primeira coisa é que algumas pessoas, gostando, obviamente, do seu trabalho e das publicações, pediram acesso aos seus trabalhos. Eu posso sugerir para a professora, de repente, mandar um e-mail para nós da SBE Meeting, talvez com um link ou os trabalhos, para a gente poder colocar isso para ser divulgado, né, as listas de publicações, talvez um link do seu trabalho mesmo para a gente pôr no nosso site. E aí eu peço a todos que estão aqui para checar, então, daqui uns dias o nosso site, eu vou pessoalmente garantir que a gente vai poder apontar vocês para lá, para o material dessa apresentação. Essa apresentação foi gravada também, então vocês vão poder ter acesso a essa gravação depois no YouTube. Professora, muita gente falando parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho uma pergunta baseada no meu trabalho, que é o seguinte, eu trabalho com filogenética, quando eu tenho interação com fóssil, na verdade é por causa que eu estou lendo o trabalho de um outro pesquisador e estou usando aquilo para datar algum relógio molecular.
Eu tenho uma curiosidade. É muito comum de pesquisadores que trabalham com biologia molecular e filogenômica ou análise de relógio molecular entrarem em contato com você para pedir ajuda para a datação de árvores. E você tem alguma opinião sobre para onde esse campo está indo? Que as pessoas, esses relógios moleculares estão condizendo com as informações que você está coletando desses fósseis? Então, o ano passado, vou falar rapidinho, eu vi que vocês convidaram a Karina Horn, né? Eu citei ela várias vezes aí, ela tem esse trabalho dela de 2010, que é uma união, né, dos dados moleculares com os dados morfológicos, né, para tentar entender, inclusive, o grau de endemismo que ocorre, né, até hoje na Amazônia, né. Bom, no momento, ninguém entra em contato, né? Mas eu vejo que as pessoas usam as nossas publicações, né? Eles referenciam bastante nos nossos trabalhos, né? Para quando acham um novo, um outro organismo recente, né? Mas geralmente está mais voltado para a minha área, né? Porque eu sou especialista em cobras e lagartos fósseis, né? Então, o pessoal geralmente usa os registros fósseis para calibrar justamente, né, os seus relógios moleculares, né? E felizmente está batendo tudo, né? O fóssil, pelo menos com serpentes, está funcionando muito bem, né? Há uma outra pergunta que a maior parte, devo te falar, foi fantástica, a maior parte são pessoas concordando com você e te falando que você é incrível. Ah, essa estação total, eu que não sou da área, você falou que foi a primeira vez que foi usada e eu só fiquei curioso, por que a primeira vez? É uma coisa que é difícil de ser usado, é raríssimo de encontrar, um equipamento muito caro, qual que é a importância disso? Na verdade, ele é um equipamento, né, de engenharia, né, que se usa aqui para ver relevo topográfico, né? Acho que nas ruas quem já viu lá os engenheiros usando. Mas a arqueologia ela usa mais para ter critério de coleta, para saber os níveis de onde está saindo cada fóssil. Como a gente tinha um problema de não saber a idade nem dos fósseis de cada afloramento, que as pessoas coletavam, se me chegar no afloramento pegava. Nós começamos a usar esse critério e aí a gente tem por camada a datação, inclusive. A gente tem por camada a datação do zircônio, né? Que no nosso paper a gente acabou meio que juntando, né, alguns níveis, né? Por causa que o zircão era pouco, né? Tava até ali no slide, né? Tinha pouco, mas o pouco que teve, ele foi suficiente para dar a idade. Então ele ajuda nisso, né? Numa imagem 3D, botar o afloramento, né, em 3D, ter uma modelagem e a gente vê de onde saiu o fóssil e junto o seu sedimento, né? Fantástico. Uma outra coisa, quanto às expedições que você está fazendo, no meu trabalho atual, que tem a ver com a discussão sobre não só a evolução dos vírus de SARS-CoV-2, mas a discussão das origens desses vírus, eu ando percebendo, precisando comunicar-me bastante com os pesquisadores que fazem pesquisa de base e coletam informações do campo de diversos hospedeiros. Isso levou a uma questão atual no meu laboratório, e eu acho que no mundo todo, sobre a importância de pesquisas, a pesquisa pura continuada em diversas áreas, que acumula informação importante que a gente nem sabe que vai ser aplicada eventualmente. Porém, a gente está discutindo isso num cenário em que, especialmente no Brasil, não está exatamente fácil de manter linhas de pesquisa nesse sentido. Você tem alguma sugestão para pesquisadores em geral, no Brasil, mas em geral, o que a gente pode colaborar para tentar melhorar essa situação e garantir que a pesquisa que não é aplicada, digamos assim, que não tem um fim financeiro imediato, como é que a gente pode garantir que essa pesquisa tão importante continue funcionando? O que a gente faz para ajudar? Primeiro, né, eu acho que é lutar institucionalmente para ter mais verba, né, não só para educação, mas para a ciência brasileira, né? E segundo, o cientista tem que fazer o seu papel, ele também tem que divulgar seu trabalho. Então, a gente faz um esforço muito grande aqui das espécies que a gente encontra, dos resultados de datação, que são muito difíceis de explicar, né, para um jornalista científico, qual a importância de datar as rochas da Amazônia. A gente faz um trabalho hercúleo de divulgação científica, que a gente tem os meios da revista FAPESP, né, ou até mesmo a Folha, né, um grande jornal, mas a gente faz um esforço para divulgar, para dizer o quanto é importante conhecer a vida pretérita, como é importante tu entender o que passou a Amazônia para ela chegar até hoje, por que é importante preservá-la, né, num sentido de mais financiamento, inclusive, para combate ao desmatamento, né, a preservação da biodiversidade. Na minha cabeça, tudo meio que se conecta, sabe, Chico? Acho que é isso, a gente tem que fazer o Perfeito. nosso papel. Eu tô com uma dor no coração enorme, porque eu vou precisar encerrar, mas, de novo, obrigado demais por prestigiar o nosso pequeno evento com a sua presença. A sua palestra foi muito boa. Obviamente, não sou só eu que adorou, e a gente espera poder manter contato e ter você em talvez outras edições, porque foi fantástico.
Obrigada. Thank you. And thank you very much to the UNC Charlotte people that stayed with us past our time. Thank you so much for your help. I think we are ready to leave. Se a gente está pronto para sair. I don't know the protocol for leaving. Eu não sei o protocolo para sair. So please. Okay. I think so. Thank you.